1 de João, capítulo 4, versículos 7 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Aleluia. Eu queria conversar um pouquinho com os irmãos nesta noite. Noite de comunhão, noite do partir do pão, noite em que vamos beber do cálice, beber do vinho, símbolo do sangue de Jesus. Pão e vinho, corpo e sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preço que foi pago, como cantamos aqui, para estarmos aqui numa posição de filhos amados de Deus, mas para que também possamos, irmãos, vivermos este amor, o amor de Deus em nós. Como os irmãos puderam observar no texto lido, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, ou seja, naqueles que agora são filhos de Deus, e por isso, irmãos, podem amar. É importante entendermos isto, irmãos. Deus é amor, e amar aos irmãos, ou amar uns aos outros, irmãos, primeiro, é mandamento, é uma ordem de Deus, e é dada a todos quantos agora estão numa qualidade de filhos, porque foram amados pelo Pai. O texto diz que Ele nos amou primeiro. É interessante, irmãos, que nós não sabíamos amar. Os homens não sabem o que é amor e o que é amar. Mas aqueles que estão em Cristo, irmãos, agora receberam esse dom, esta capacidade, irmãos, de amar, porque o amor de Deus em nós é aperfeiçoado. E aí então nós podemos amar. É importante a gente lembrar disso, irmãos. Amar uns aos outros, amar aos irmãos, é ordenança de Deus, é mandamento de Deus. E algo interessante, irmãos, é que nós agora somos capazes disso. Isso é possível, irmãos. É possível agora. Talvez você conheça alguém, tomara que aqui nenhum de vocês e nenhum dos irmãos que me ouvem tenham essa dificuldade, ou que ainda digam,
que não conseguem amar. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você está em Cristo, é possível amar. Eu queria ler ainda alguns outros textos da palavra com os irmãos, para que possamos entender isso, irmãos, e sermos aperfeiçoados, irmãos, fortalecidos, renovados no amor. A palavra de Deus nos diz que nós estaríamos vivendo esses dias, e já estamos, em que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Será que estão alguns dos irmãos aqui nessa condição? De que o amor já se esfria? Eu disse certa feita aqui para os irmãos que nós precisamos estar vigiando sempre nesse sentido, e muitas vezes orando e pedindo a Deus: Senhor, não permita que este amor em nós se esfrie. Encontrará fé na terra, diz a palavra, quando Jesus voltar? O amor de muitos se esfriará. Que nós possamos, irmãos, quem sabe nesta noite, sermos fortalecidos, renovados nesse amor. E que possamos, como cantamos aqui, pagarmos o preço. Porque é questão de obediência, é questão de nós nos colocarmos nesta condição, de buscarmos em Deus esta capacidade, irmãos, condições para que possamos amar os nossos irmãos. No capítulo 3 da primeira carta de João, que nós lemos no capítulo 4, versículo 7, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Uma delas, irmãos, é a odiar o irmão. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Interessante isso aqui, né, irmãos? Se não ama seu irmão, é possível que você não tenha nascido de novo. Se você não ama o seu irmão, é possível que você não é crente ainda. Você não é convertido ainda. Você talvez esteja experimentando o amor de Deus, esteja conhecendo as grandezas, a glória de Deus, não é? Como o livro de Hebreus nos apresenta isso, foi citado nesta manhã, não é? Talvez você tenha experimentado um pouco da graça, do cuidado, do poder de Deus, mas se você não ama, você não é nascido de Deus. É isso que a palavra está dizendo. Porque todo aquele que odeia a seu irmão, versículo 15, é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora,
o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Interessante, né, irmãos? Porque não existe outro mandamento. O mandamento é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Outro mandamento que você possa conhecer é invenção humana ou alguns acréscimos que são colocados. Mas o mandamento de Deus para nós, para a igreja, irmãos, é amarmos a Deus e ao próximo como a si mesmo. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Tremendo, né, irmãos? A capacidade que eu e você agora temos de compreender isso e de amarmos os nossos irmãos vem de Deus. E isso testifica então que estamos em Deus, porque o amor de Deus está em nós. Então nós amamos os irmãos. E é interessante, irmãos, que isso também testifica que amamos a Deus. É interessante que até isto é evangelístico, porque o texto diz que quando nós amamos os irmãos, isso testifica para os outros que Deus existe, porque aí amamos a Deus. Interessante isso. Quando vivemos o amor e praticamos o amor, o nome do Senhor é evidenciado, porque só é possível amar quem está em Deus, quem está em Cristo. Olha o Evangelho de Marcos, irmãos. No capítulo 22 de Mateus, nós encontramos o texto quando Jesus ele é questionado pelos escribas e fariseus acerca do mandamento. Jesus antes, ele faz os saduceus se calarem, aqueles que não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na vida eterna, né, não acreditavam nestas coisas, eles se calaram com as palavras de Cristo. E aí, os fariseus agora e os escribas quiseram dar uma apertadinha em Cristo, e aí questionaram: então qual é o mandamento principal? E aí Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e teu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. E assim se resume todos os mandamentos e todos os profetas, resumindo tudo em 2. Agora, o Evangelho de Marcos, é interessante que ele cita um mandamento que está em Deuteronômio capítulo 6, quando ele cita, olha só, abram aí, Marcos capítulo 12, Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 28 a 33. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando o Senhor usa Moisés para falar com o povo: ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus. Ao Senhor Deus amarás com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E aqui Jesus cita isso, não é? O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor Deus, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e ao próximo como a si mesmo. E aí nós encontramos, né, o Senhor Jesus ensinando acerca destas coisas. No capítulo 13 de João, se os irmãos quiserem abrir, no Evangelho de João, capítulo de número 13, o texto que nos apresenta Jesus dando exemplo de humildade e de amor, quando ele lava os pés dos discípulos no momento da ceia. No primeiro versículo,
o texto diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Jesus amou e amou até o fim. E foi até a morte, irmãos. Morte de cruz. Ele deu a vida por amor. É isso que João está dizendo. E no versículo 34, irmãos, e aí eu quero destacar aqui, no 34 e o 35, olha que algo interessante. Jesus, ensinando os discípulos e pregando à igreja, ele ensina acerca do resumo de todos os mandamentos e todos os profetas, que é amar a Deus e ao próximo. E aí ele ensina acerca do amor. João vem e ele aprendeu com Jesus. E é interessante, né, irmãos? João é conhecido como o apóstolo do amor. Mas os irmãos já viram o que João quis fazer no início do seu ministério? Quando João ficou chateado assim com os samaritanos, porque os samaritanos não queriam deixar nem Jesus e os discípulos passarem em Samaria, João fala assim: Senhor, vamos pedir a Deus que mande fogo e os consuma. Que amor, hein? O João foi conhecido como apóstolo do amor. Lucas capítulo 9, versículo 54 diz isso, irmãos. Senhor, mandemos descer fogo para que os consuma. E aí Jesus diz assim: não, João, não é este o Espírito. Não é esse o Espírito que vem de Deus. É interessante que o amor de Deus em João também foi aperfeiçoado. Há esperança para você, viu, meu irmão, minha irmã, você que me ouve. Há esperança, quem sabe, para alguém que você conhece e que ainda não experimentou o amor de Deus, ou que acha que não tem condições de amar. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você é nascido de Deus, se você está em Cristo, deixa eu dizer uma coisa para você: o seu coração pode ser mudado, a sua vida pode ser transformada, você pode ser quebrantado, você pode amar como você nunca amou antes, ao ponto de dar a vida para o seu irmão. Irmãos, só o amor de Deus em nós, irmãos, para a gente amar mesmo ante afrontas, mentiras, situações difíceis que a gente passa, complicada, que você passa, que os homens passam. Mas Jesus também disse certa feita: que valor há em você amar quem vos ama? Amai vossos inimigos. Jesus ensinou isso, irmãos. Amar até aqueles que vos perseguem. Amar aqueles que querem, quem sabe, destruir você, acabar com você. Só que é preciso que você entenda, primeiro, é bem provável que eles não saibam o que estão fazendo. E a outra, talvez seja a vontade de Deus que você experimente isso, para que o amor de Deus em você seja aperfeiçoado. A vontade de Deus, irmãos, é que eu e você estejamos vivendo este amor. Por isso o 34, 35 diz assim: Jesus agora, quando ele está indo para a cruz, ele diz assim: olha, novo mandamento vos dou. Novo, o que tem de novo? Se o mandamento é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, Jesus agora dá uma aperfeiçoada. Ele diz que agora o amor que nós devemos viver tem que ser como Ele. Olha o que diz o texto: novo mandamento vos dou. Não é mais simplesmente amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o entendimento, com todo o teu conhecimento, e ao próximo como a si mesmo. Mas agora eu dou um novo mandamento: assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Mas este amor agora, irmãos, aperfeiçoado em Cristo, é o amor como o de Cristo. Lembram? Amou até o fim. Não, pastor, até semana passada eu até conseguia.
Até ontem, pastor, eu amei essa mulher, eu amei esse homem. Não é? É interessante que o mandamento de amar, ele é até mais, vamos dizer assim, forte, o mandamento, vamos dizer, quando se refere até mesmo a marido e mulher, né? Amai, mandamento, amar, né? É mandamento, irmãos, e que nos amemos uns aos outros. Só que agora aqui Jesus está dizendo assim, como eu vos amei, até o fim, mesmo sendo traído. Lembram quando vocês me traíram? Lembram quando me abandonaram? Quando viraram as costas? Quando se levantaram contra mim? É este o amor que Jesus está ensinando, e é este o amor, irmãos, que é preciso que eu e você estejamos vivendo. E não dá para a gente dizer que não consegue, porque se estamos em Cristo, nós conseguimos, irmãos, porque o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, em Cristo, poder do Espírito Santo. Eu tenho dito para os irmãos aqui constantemente, irmãos, vida cristã é para crente, não é para qualquer um. Vida religiosa, vida cristã, vida em Cristo, não é para qualquer um, é para os crentes, é para quem é nascido de Deus, irmãos, é para quem o Espírito habita, não é para quem deseja ou para quem quer, para quem decide, mas é para quem Deus fez. O texto diz que nós fomos nascidos de Deus. Todo aquele que crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele nasce de novo, é nova criatura, nova vida, o Espírito de Deus habita nele, e não há possibilidade de alguém que está em Cristo e o Espírito nele não amar como Deus ama. O que é necessário em nós, é claro, porque somos pecadores, irmãos, é sermos aperfeiçoados no amor de Cristo. Por isso precisamos constantemente buscar o amor de Deus em nós, estarmos fortalecidos em Cristo, na palavra, na comunhão, entendermos, irmãos, que a gente precisa pagar esse preço, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vencermos isto, irmãos, entendemos que esta é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Em João capítulo 15, no versículo 12, o meu mandamento é este. João falava muito de amor, né? João aprendeu, irmãos. A gente aprende nas Escrituras que o apóstolo que tinha uma intimidade mais afinada, o que era mais próximo de Jesus era João. Ao ponto que é citado nas Escrituras que João era o único que chegava ao ponto de deitar e encostar a sua cabeça no peito de Jesus, carinhosamente. Interessante, né? A gente aprende isso com os apóstolos, né? Todos eles tinham comunhão com Deus afinada, mas havia diferença de uns para com os outros. Lembram? Pedro, Tiago e João, comunhão bem mais próximas, que foram específicos chamados para o monte da transfiguração. João, o que reclinava a cabeça em Jesus. Intimidade bem próxima. João aprendeu o amor de Deus em Cristo, irmãos. Jesus nos amou e amou até a morte e morte de cruz. Provavelmente eu e você não vamos passar pela cruz. Não vamos, quem sabe, chegar a esse ponto. É claro que talvez alguns de nós possamos passar algumas situações bastante difíceis, irmãos, de amor. Mas o que a Bíblia nos ensina é que eu e você precisamos amar. Amar como Ele amou. Irmãos, não tem sentido se o amor de Deus não está em nós. Não tem sentido essa mesa preparada aqui. A Santa Ceia nos faz refletir acerca dessas coisas todas, irmãos, de tudo isso. O amor de Deus por nós, mas o amor também de nós, de uns para com os outros. Comunhão. Né? Geralmente aqui na Santa Ceia eu costumo muitas vezes falar acerca disso. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós nos alimentamos pela fé, crendo que somos um com Cristo,
Declaramos que nós estamos íntimos com o Senhor e que recebemos a vida, a salvação em Cristo, e Cristo está em nós. E nós estamos em comunhão com Cristo. Mas comer do pão, que é símbolo do corpo de Cristo, significa também o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja. Quando nós comemos do pão, irmãos, nós também declaramos que somos um em Cristo. Como cantamos aqui nesta noite. Esta unidade que precisa glorificar o nome do Senhor. Apesar das diferenças, irmãos, nós não precisamos pensar igual, não precisamos nos vestir igual, não precisamos, quem sabe, muitas coisas, entendermos as mesmas coisas, mas precisamos estar em Cristo, em comunhão com o Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor, Ele é o único Deus, o Salvador, Deus da nossa vida, que nos ama, que nos amou, e agora nos chama a vivermos este amor. Porque se estamos em Cristo, o amor de Deus está em nós. Se não amarmos nossos irmãos e dissermos que amamos a Deus, nós somos do diabo. Porque somos mentirosos. Eu queria que orássemos neste momento, irmãos, e já nos preparando para a Santa Ceia, para a comunhão, comer do pão e beber do cálice. Em nome de Jesus. Quem sabe você precisa ser aperfeiçoado neste amor. Quem sabe você tem tido dificuldade em alguma situação, quem sabe com alguém, algum irmão, pastor, a igreja. Não sei como está o seu coração, mas eu queria que você colocasse isso diante do Senhor e pedisse perdão. E buscasse esse amor de Deus. Senhor, derrama deste amor no meu coração. Eu quero amar como o Senhor amou.